Olá, irmãos, seja muito bem-vindo a mais um Pão Semanal. Aqui é o irmão Lucas, líder de jovens aqui do Tabernáculo Águias de Deus, aqui do Rio de Janeiro. E hoje nós vamos falar um pouco sobre medo, vencendo o medo, não temas, né? A gente tem na Bíblia muito reforçado essa expressão de não temais, não temas, sem medo, né? E aqui como leitura básica, uma parte bem pequena aqui no Evangelho de João, nós poderíamos, ler vários versículos, sobre não ter medo, mas a gente reflete um pouco e eu só vou deixar esse versículo aqui no Evangelho de João, capítulo 6, 20, que diz assim: Sou eu, não temais. Vou ler o 21 também. Então eles, de boa vontade, o receberam no barco, e imediatamente o barco chegou à terra para onde iam. Irmãos, Jesus bem claro dizendo: sou eu, não temais. E nós temos que pegar essa expressão não temais e levar para a nossa vida. Porque o medo, ele é um grande bloqueador de bênçãos. O medo é um bloqueador de uma cura. O medo, ele bloqueia um emprego, uma libertação. A gente sabe que Pedro teve medo. Por conta de medo, ele negou Jesus. Por causa daquela pressão, por causa daquela situação que estava vivendo, ele negou Jesus 3 vezes. Pedro, numa outra oportunidade, quando Jesus estava ali andando sobre as águas, Pedro olhou, teve fé, fixou os olhos em Jesus e ele começou a andar sobre as águas. Mas em um determinado momento que Pedro tirou os olhos da direção de Jesus, que é o nosso centro, e teve medo, irmãos, ele começou a afundar. Então, o medo, ele é um bloqueador de bênçãos. E aí eu fiz a seguinte pergunta: por que Jesus se preocupou tanto em dizer para nós, não temas? Se a gente voltar aqui, eu não vou abrir, mas ler as Escrituras, a gente vai ver que Jesus foi lá encorajar Josué. Josué, o grande sucessor, de Moisés, ele tinha ali a missão de continuar a levar aquele povo para a terra prometida. Um povo que murmurava, um povo complicado, mas ele tinha essa grande missão. E de repente o seu grande líder, Moisés, morreu, veio a falecer. E agora, talvez você esteja até nessa situação. Talvez o principal da sua família veio a falecer, infelizmente, partiu. Talvez o seu líder, o seu patrão, alguém que é referência sua, não está mais. E você tem essa missão, essa incumbência de levar o legado, de levar o trabalho, de levar o propósito adiante. E aí talvez você esteja com medo. E esse medo, ele paralisa. O medo, ele causa até doenças. Vocês sabiam? Depressões. O medo é eu vou repetir de novo, um grande bloqueador de bênçãos. E aí Jesus chegando ali com Josué, ele começou a dizer para Josué não temer, começou a encorajar Josué. E lá na frente, se você vê ali no livro de Josué, Josué 1, versículo 1 ao 10, se não me engano, você vê ali uma conversa, Jesus encorajando, o próprio Deus encorajando Josué. E depois você vai ver uma atitude diferente de Josué, já ordenando, já instruindo com coragem. Irmãos, vença o medo com amor. Vença o medo
confiando em Deus, porque ele chegou ali com os discípulos no barco e falou assim: sou eu, não temais. Deus está no barco. Deixe Deus tomar o controle da sua vida. Essa situação aí que é desesperadora, né? Mas confia em Deus, confia na promessa. Eu costumo dizer que Deus, ele dá uma promessa para nós. A Bíblia é cheia de promessas, irmãos. E ele dá uma garantia. Onde pisar, você vai ser abençoado. Ninguém pode te encostar. Tem diversas promessas. E que nessa oportunidade aqui, nessa reflexão, nós possamos tomar posse de todas as promessas, tomar posse de todas as expressões: não temas, não temais, e aí vencer, quebrar essas correntes do medo, quebrar esses bloqueios e receber essa bênção. Muitas das vezes, irmãos, para nós fecharmos, a bênção ela está bem próxima, mas tem um desafio ali para a gente quebrar, para a gente conquistar. O reino dos céus é conquistado à força. Então, que nessa oportunidade, que você agora se liberte de todo medo, tudo que te afasta, e creia de todo o coração nesse poderoso Jesus. Irmãos, que Deus te abençoe.